Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos em mais um dia de pão diário, aonde eu entro através da minha rede social Facebook para liberar uma palavra para o teu coração. Eu sei que você já estava aí com a expectativa de receber uma palavra de Deus, e eu estou ao vivo agora pela minha página no Facebook e também estou ao vivo pelo meu Instagram, tá certo? E você do YouTube que está assistindo agora no meu canal do YouTube, já aproveita, deixa o seu like, se inscreve no meu canal, compartilha com seus amigos, porque todo dia tem vídeo novo que vai abençoar a sua vida e o seu coração, tá certo? O texto que está no meu coração está em Gênesis, capítulo 3, verso 1, que diz assim: Ora, a serpente era a mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse? Não comereis de toda árvore que está no jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto das árvores dos jardins comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerás, porque Deus sabe que no dia em que dele comer, abrirão seus olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa, preste atenção, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O texto que eu li está lá em Gênesis, capítulo de número 1. Eu li do verso 1 até o versículo de número 6. Todo mundo conhece essa história, você certamente já leu e já ouviu muita coisa a respeito desse texto, que vai falar a respeito da tentação de Eva e a queda tanto de Eva como também a queda de Adão. Existem muitas especulações dentro desse contexto e, na verdade, ele serve de entendimento para nós e de consciência de saber como lidar com as tentações, a forma como o diabo atua, porque, querendo ou não, biblicamente essa é a primeira manifestação do próprio diabo se apresentando no texto. Então traz para nós a forma como ele age, a maneira como ele conduz a situação. Você percebe que ele deseja se manifestar dentro de uma serpente. Não é que a serpente até então é um animal maligno, até porque antes do pecado, nenhum animal foi feito com maldade. Nenhum animal foi feito com sentido de haver algum aspecto maléfico dentro dele. Mas a Bíblia diz que Satanás procurou a serpente porque ela possuía as características que ele desejou usar para seduzir Eva. A Bíblia fala que de todas as criaturas que Deus criou, a serpente era um dos animais mais astutos, né? Então aqui a Bíblia traz para nós a característica da serpente, que é um tipo de qualidade ou de característica que o diabo queria usar para seduzir o homem, né? A palavra astuto vem de sagacidade, aquele que consegue influenciar, que tem domínio sobre alguma coisa, aquele que gera influência sobre alguma coisa. Então, na verdade, o diabo ele procura a serpente porque a cobra, ela está ligada às mesmas características que ele deseja usar para manipular Eva, para influenciar Eva. Bom, ele vai se aproximar diante de Eva, materializado num corpo de uma serpente, e vai se expressar para Eva, dizendo: Deus disse, não comereis de toda árvore que está no jardim. Observa aqui, a serpente se aproxima diante de Eva e ela está citando uma palavra
que representa a expressão do próprio Deus. Eu repito isso. A serpente está citando o que Deus falou. Só que ela não só cita o que Deus fala, ela vai distorcer também alguns sentidos, para tentar levar o homem à queda, o homem ao pecado. Você percebe isso no diálogo, quando ela diz que se comer da árvore, ela vai passar a ter o mesmo entendimento, o mesmo conhecimento que Deus. Então, ela se aproxima diante de Eva, só que ela se aproxima falando a respeito de Deus. É assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore que está no jardim? Perceba, ela chega diante de Eva, mas ela se aproxima diante de Eva usando a linguagem expressiva do nome de Deus. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus falou? Então, quando ela usa o nome de Deus, aparentemente, ela está ligando aqui nas ideias de Eva uma conexão. Uma conexão de que aspecto? Eva até então, tanto Eva quanto Adão, estão debaixo do domínio de Deus, estão debaixo da autoridade de Deus, estão debaixo de ordem de Deus, vivem debaixo daquilo que Deus mandou. Deus havia dito que poderia comer de todas as árvores, menos de uma árvore. Então elas estão debaixo de uma autoridade. Então quando a cobra chega e cita o nome de Deus, ela está trazendo algo que está revelando uma conexão. Não sei se está dando para você pegar no que eu estou dizendo. É uma conexão. Ela está usando uma linguagem para se aproximar de Eva. E para se aproximar de Eva, ela fala de Deus. Foi assim que Deus disse? Está dando para pegar isso aqui ou não? Ela fala de Deus, usa a linguagem de Deus e diz para ela: foi assim que Deus disse? Para conectar junto com Eva a ideia que ela quer passar. Então ela cita Deus, ela fala de Deus para seduzir Eva. Aí Deus disse algo no meu coração, que nem tudo que se fala de Deus vem de Deus. Nem todo mundo que expressa Deus está com a intenção de literalmente falar de Deus. Nem todo mundo que fala de Deus está com uma boa intenção. Às vezes as pessoas se aproveitam desse nome para tentar usar uma ideia, para tentar aplicar algo errado. Você vê que a serpente, ela cita Deus, mas ela está trazendo confusão. A serpente está citando o nome de Deus, está dizendo para Eva: não é assim que Deus disse? Ela cita o nome de Deus, mas ela está colocando confusão no coração de Eva. Porque nem todos que estão citando o nome de Deus vem de Deus, cara. Nem todo mundo que fala no nome dele está representando ele. Nem todo mundo que se aproxima diante de você falando no nome de Deus está com a intenção de ligar você a Deus. Cuidado com gente que fala de Deus, que se apresenta como Deus, que se expressa como Deus, que usa uma linha de acesso para você, mas na verdade o coração tá sujo, cara, tá machucado, tá ferido, tá com uma intenção maligna de te levar ao pecado. Só que ela usa uma palavra que vai gerar uma conexão em você. Por quê? Porque sabe que você tem temor a Deus, sabe que você ama a Deus, sabe que você respeita a Deus, sabe que você tem reverência com Deus. Aí o diabo vai, usa a linguagem de Deus. Tá dando para pegar isso aqui? Gente, preste atenção no que eu vou dizer para você. A serpente, ela nunca vai chegar diante de você e vai dizer para você: olá, eu sou a serpente, eu vim te seduzir e te levar para o inferno. O diabo nunca vai fazer isso. Principalmente já sabendo que você tem conhecimento de quem Deus é. Principalmente quando você já tem conhecimento das coisas do céu, do inferno, das coisas espirituais. Então, ele vai se aproximar de você para usar uma linguagem que chame a sua atenção. Sabe? Parece que ele está falando de Deus, mas ele usa só a expressão para chamar a atenção de Eva. Ele cita Deus, mas a intenção é maligna. Cuidado com isso. Nem todo mundo que fala em nome de Deus está te levando para caminhos bons. O diabo vai usar a linguagem que você gosta de ouvir para te atacar.
Ele vai usar da forma que você gosta de ouvir, da maneira como você gosta de escutar. Ele, sabendo que você é espiritual, ele vai apresentar para você algo aparentemente muito espiritual, muito bacana, e vai dizer: olha, pega que esse cara aí é de Deus para tua vida, esse é o homem que Deus tem para você. Aí quando você conhece o cara, você percebe que não tinha nada de Deus. Por quê? Porque não é a linguagem que vai definir se é de Deus ou não. Por isso que Jesus disse lá no Novo Testamento, nos Evangelhos, que a árvore ela tem que ser conhecida pelos frutos. Eu repito, a árvore ela tem que ser conhecida pelos frutos. A árvore não é conhecida pela forma que prega, a árvore não é conhecida pela forma que canta, a árvore não é conhecida pela forma que profetiza, a árvore não é conhecida pela forma que se expressa, a árvore é conhecida pelos frutos. Que tem muita árvore que pode falar no nome de Deus, pregar no nome de Deus, falar no nome de Deus e não ter nada de Deus, cara. Ué, se quer base bíblica para isso, Jesus falou que naquele grande dia muitos profetizarão em meu nome, curarão em meu nome, sinais se manifestarão em meu nome, e eu direi: aparta de mim, porque eu não vos conheço. Por quê? Porque nem todo mundo que se expressa usando o nome de Deus tem realmente a intenção de trazer Deus. Nem todo mundo que fala no nome de Deus está com Deus. A maior prova disso é a serpente, que vem dizendo: foi isso que Deus disse? Ela usa a linguagem de Deus para tentar chamar a atenção de Eva, porque Eva já tinha ouvido a voz de Deus. Então falar de Deus gera uma conexão na mente de Eva. Opa, tá falando de Deus, tá falando do Criador, tá falando do céu, mas não tem nada do céu, não tem nada de Deus. A linguagem é só para atrair, porque a intenção é matar o que está dentro dela, é destruir a vida dela, como aconteceu. O salário do pecado gerou morte na vida dela, se tornou mortal, passou pela morte. O pecado expulsou tanto Adão quanto Eva do paraíso, do Éden. Então é isso que o diabo faz. Ele usa uma linguagem para te atrair, para gerar uma conexão entre você e ele, para depois te levar ao pecado e à queda. Cuidado com a linguagem que você está ouvindo, porque o diabo ele nunca vai se aproximar de você para dizer para você: olá, eu sou serpente. Ele vai usar sempre uma linguagem que chame a tua atenção. Você vai achar bacana, você vai achar muito legal, você vai dizer: nossa, é de Deus. Não, ele fala muito bem, ele tem, não, as características dele, Você quer ver uma coisa simples? Eu já vou mudar até de tópico aqui, mas só para fechar essa aplicação. Nós temos o costume de caracterizar uma opinião, um conceito sobre alguma coisa na maneira como as pessoas falam. Exemplo: se uma pessoa fala muito mansa, ela é de Deus. Se uma pessoa grita muito, isso é muito estranho, isso não vem de Deus. A gente faz esse feeling, a gente define muitas vezes dessa forma. Quando a pessoa fala muito mansa, nossa, essa pessoa é muito mansa, transmite muita paz. Olha a forma como ela fala tão tranquila. Aí o outro que fala muito gritando, porque de repente tem uma personalidade sanguínea, a gente fala: isso aí é mentiroso, não presta. E às vezes é totalmente o contrário. Às vezes a cobra é aquela que está falando mansa. Às vezes a serpente é aquela que está falando calminha, tranquilona, está usando um timbre bem acessível aos seus ouvidos, mas o conteúdo dela é venenoso, cara. O conteúdo dela é diabólico, é terrível, é maléfico, é destruidor, é corruptível, é assassino, sabe? Ela usa uma linguagem para atrair Eva, e ela consegue atrair os ouvidos de Eva. Aí a pergunta da serpente para Eva é essa: é assim que Deus disse? Não comereis de toda a árvore que está no jardim? Veja bem, a serpente sabia o que Deus havia falado, sim ou não? Claro que sabia, gente. A serpente sabia o que Deus estava falando. A serpente estava a todo momento presente, ouvindo Deus falando com a criatura.
Só que a cobra chega diante de Eva e faz uma pergunta, mesmo sabendo que Eva poderia comer de todas as árvores, menos de uma. Mas a cobra chega diante de Eva e faz uma pergunta: tem certeza que de todas as árvores que estão no meio dos jardins não comereis? Ela questiona Eva aquilo que o Criador determinou para a vida dela. Eva sabia que não podia comer de todas. Só que o questionamento de Eva, o questionamento da serpente, vai gerar dúvida no coração de Eva. Cara, eu queria que você guardasse muito isso aqui. O questionamento da serpente em Eva vai gerar vai gerar dúvida no coração de Eva. A cobra questiona para gerar dúvida na alma de Eva. Tem certeza que de todas as árvores que estão no meio dos jardins não comereis? Por quê? Porque a pergunta vai gerar dúvida. A dúvida vai gerar o questionamento. O questionamento, a reflexão. A reflexão, o desejo. O desejo, a vontade. A vontade, o pecado. O pecado, a consumação. A consumação, a queda. A queda, a saída do Éden. Tá dando para entender a forma como o diabo atua? Ele pergunta em cima de algo que Eva sabia que não podia fazer, mas ele questiona. Porque o questionamento vai gerar dúvida. Eu queria muito que você pegasse isso aqui. Porque na maioria das vezes o diabo ele vai trabalhar na sua vida com dúvida. As coisas de Deus não geram dúvida, cara. A Bíblia diz que as coisas de Deus são retas, são absolutas, não possuem nela sombra de variação. As coisas de Deus são verdadeiras. As coisas de Deus não acrescentam dor e não geram confusão. Tudo que gera dúvida, na maioria das vezes, vem do diabo. Cuidado com a dúvida. Que às vezes você fica perguntando: será que eu faço? Será que eu não faço? Será que eu isso? Será que eu aquilo? Será que... Você já percebeu que a maioria das dúvidas que você tem são carnais e não espirituais? Ninguém tem uma dúvida espiritual. Não sei se eu fico 7 semanas jejuando, se eu fico 40 semanas jejuando. Não sei se eu fico 1 ano sem comer isso, ou se eu fico 2 anos sem beber isso. Não sei se eu fico tanto tempo de propósito. Não sei se eu vou tantas vezes na presença. Ninguém tem dúvida das coisas espirituais. As coisas espirituais são retas. Agora, quanta dúvida que é gerada pela sua carne. Esses questionamentos, eles podem levar você para longe de Deus. A fé, ela é oposta à dúvida. Por isso que Hebreus capítulo 11 fala que a fé é o firme fundamento. Ou seja, ela é a convicção daquilo que eu não vejo. Não há dúvida naquilo que eu creio. Ela é algo sólido. Ainda que eu não veja, ainda de repente que eu não sinta, eu creio. E pela consciência do meu entendimento, daquilo que eu creio, eu tenho uma convicção da existência das coisas. Então eu preciso entender isso aqui, que o diabo ele vai trabalhar através da dúvida, para me levar ao pecado, para colocar questionamento no meu coração, para qualquer coisa que eu for fazer, ele vai gerar dúvida para me levar ao pecado. Terceiro, aí o texto diz: e diz a mulher à serpente. Olha o que o versículo 2 diz: e disse a mulher serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos. Preste atenção aqui. A cobra pergunta para Eva, aí Eva responde à cobra. É isso mesmo? A cobra pergunta para Eva e Eva vai responder à cobra. Ela vai falar com a cobra. A cobra vai perguntar a Eva, vai questionar Eva, e Eva vai conversar com a cobra. Ela vai estabelecer um diálogo com a cobra. Eva não tem o controle sobre a serpente. Ela não pode dominar a língua da serpente. Ela não pode controlar aquilo que a cobra fala. Só que Eva tem o poder de determinar a reação dela. Infelizmente, a reação de Eva vai ser conversar com a cobra.
Você precisa pegar isso aqui. Você não vai poder controlar as cobras. Ah, mas a Bíblia diz que o Senhor me deu autoridade para expulsar demônios e curar enfermos. Não é nesse sentido que eu estou falando. Você não vai ter domínio sobre certas coisas que você vai ouvir. Você não pode manipular as pessoas que estão perto de você. Você não vai ter domínio na língua da cobra. A cobra vai dizer coisas para você. Só que você vai ter domínio sobre a sua reação. É você que decide se você escuta o que a cobra está falando ou se você dá as costas e continua vivendo o que Deus mandou você fazer. O problema de Eva aqui é que a reação dela é conversar com a cobra. E conversando com a cobra vai levá-la ao pecado, à queda. Eva não pode ter domínio sobre a cobra, mas ela tem domínio sobre as suas atitudes. Você não tem domínio sobre as cobras que estão ao seu redor, mas você pode ter domínio sobre aquilo que você ouve. Você de repente não tem domínio sobre as circunstâncias que estão perto de você, mas você pode ter domínio sobre o seu coração. Por isso que tem gente que sofre muito nessa vida, cara. Gente que sofre, porque absorve tudo que está ao derredor e não consegue reagir de maneira contrária a tudo aquilo que está ouvindo. Sabe? Para de tentar mudar as pessoas, cara. Para de tentar calar a boca da cobra. Você não vai calar. O diabo, ele vai continuar sendo o diabo e ele não vai mudar a natureza dele. É você que precisa mudar a maneira como você reage diante das adversidades. Você precisa mudar a maneira como você reage diante das calúnias, diante das flechas, diante das setas, diante das palavras que o diabo lança para a sua vida. Você de repente pode não ter o poder de mudar as coisas que estão ao seu redor, mas você tem um domínio para dizer: isso eu aceito, isso eu rejeito, isso eu quero, isso eu não quero, isso eu absorvo, isso eu não absorvo. A reação é sua. Você pode não dominar a língua da cobra, mas você pode dominar se aquele veneno vai te machucar ou não. Você pode não ter domínio naquilo que as pessoas estão falando, mas você pode determinar se aquela palavra vai te entristecer ou não. Você pode não ter domínio no veneno da cobra, naquilo que ela diz, mas você pode determinar sua reação, se vai te ferir ou se não vai te ferir. Você só se fere quando você deixa entrar no seu coração. Você só se machuca quando você absorve aquilo que não é para você absorver. Você só se machuca quando você passa a guardar coisas que não é para você guardar. Então pega isso. Você pode não ter domínio na cobra, mas você vai ter domínio sobre as suas atitudes. Qual é o problema de Eva? O problema de Eva é que ela vai conversar com a cobra. Ela conversa com a cobra. E quando ela conversa com a cobra, ela cai. Você está entendendo por que você está caindo? Você está entendendo porque muitas das vezes você peca? Está entendendo porque tem muita coisa que está te levando para longe de Deus? Porque você está parando para conversar com serpente. Onde já se viu conversar com cobra, cara? Cobra só vai te levar para longe de Deus. A conversa da cobra é maléfica. Por que você está batendo papo com serpente? Por que você está ouvindo cobra? Por que você está parando para bater papo com serpente? Está escutando cobra? O diálogo com a cobra está destruindo a tua vida espiritual. Se você sabe que é cobra, foge dela. Se você sabe que é cobra, sai dela. Se você sabe que é cobra, não fica, não permanece. Deixa a cobra falando sozinha. Não guarde aquilo que a cobra está falando com você. A maioria dos homens de Deus caíram porque pararam para conversar com as cobras. Por que Sansão caiu? Porque ele deitou a cabeça no colo de Dalila. Foi dar ouvido para a cobra. Por que Davi caiu? Porque Davi foi passear em frente ao palácio
e ele vai ver uma cena que vai seduzi-la ao pecado, que vai levá-la à tentação. Está dando legalidade para a cobra. Por que José conseguiu fugir da mulher de Potifar? Por que José ele não cedeu, ele não caiu, cara? Por que José ele não foi levado ao pecado? É simples. Porque quando ele viu que a cobra queria chamá-lo para o bate-papo, para o pecado, para levar o cara para a cama, ele meteu o pé. Eu não vou ficar conversando com gente que quer me levar ao pecado. Davi caiu no palácio porque desejou ficar olhando, sabe, focando na cobra, no pecado, no desejo, na vontade, e caiu. Para de conversar com a cobra. Para de alimentar a cobra. O fato de você ouvir a cobra vai te levar à queda. Porque tudo que vem da cobra vai te levar ao pecado e uma vida de desgraça. E termina aqui nessa última aplicação, quando o versículo que nós lemos, o verso 6, ele diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa, preste atenção nisso, ó. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também a seu marido. Esse versículo aqui é muito rico. Se eu fosse pregar só em cima desse versículo, você vai perceber que cada parte dele é uma etapa da queda que Eva vai sendo seduzida. Primeiro, o verso 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa. Vendo. E vendo a mulher que aquela árvore era boa. Segundo, e agradável aos seus olhos. Terceiro, e desejável para o seu entendimento. Quarto, e tomou do seu fruto. Você percebe? Tomar do fruto é a quarta atitude dela. Ela vê, ela deseja, ela tem a vontade de ser parecida como Deus. E quarto, ela come do fruto. Aí você percebe, ninguém cai da noite para o dia. Ela vê, ela deseja, ela tem a vontade de ser como Deus e ela come do fruto. Porque ninguém cai da noite para o dia. Primeiro vê, deseja naquilo que vê, consome naquilo que vê, recebe aquilo que vê, e ao absorver aquilo que está vendo, consome do fruto. A consumação do fruto é a consequência daquilo que está vendo. Esse é o problema. É porque você está vendo aquilo que Deus te proibiu de ver. Deus já proibiu e você continua vendo. E esse ver vai gerar um desejo em você. Porque você sabe que é errado, sabe que é pecado. E esse sentimento de não poder vai te levar à queda. Vai te levar ao pecado. Só que ninguém tem atitude de pecado da noite para o dia. Primeiro vê, segundo deseja, terceiro quer ser igual a Deus, quarto consome do fruto. Você está vendo demais coisas que estão gerando desejo no teu coração. Por isso que quando uma pessoa me pergunta, fala assim: pastor, como é que eu faço para fugir de certas coisas? Como é que eu faço para evitar certos desejos? Porque eu tenho muito desejo carnal, como é que eu faço para fugir desses desejos? A resposta é simples: cuidado com aquilo que você vê, cuidado com o seu olhar. Porque Lucas 11:35 diz o quê? Que a candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, os seus olhos simples, todo o seu corpo será luminoso. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Ou seja, se os meus olhos forem bons, todo o meu corpo será bom. Se os meus olhos forem maus, todo o meu corpo será mau. Aquilo que eu vejo é aquilo que eu desejo. Aquilo que eu desejo é aquilo que eu consumo. A consumação é a manifestação do pecado. Então muda aquilo que você vê, cara. Muda aquilo que você vê. Porque se você mudar aquilo que você vê, você vai mudar aquilo que você deseja. Se você mudar aquilo que você deseja, você não vai ter atitude de pecado.
Se você não tiver atitude de pecado, você não vai ser mandado para fora do Éden. O problema é que você passa a maior parte do tempo vendo aquilo que Deus proibiu. Vai cair, cara. Você passa a maior parte do tempo vendo aquilo que Deus disse que é pecado. Tu vai cair. Tu vai cair. E vai cair porque está vendo e está desejando e vai consumar pelas etapas que levam o homem ao pecado. Ninguém cai da noite para o dia. Você está vivendo essas etapas. A etapa da vista, a etapa do desejo, a etapa da consumação e a etapa da queda. Então foge do teu olhar, cara. Foge do teu olhar, daquilo que você sabe que você é fraco, daquilo que você sabe que se você fixar os seus olhos nisso vai te levar à queda. Foge disso, cara. Muda os seus olhos, porque se você mudar o seu olhar, você vai mudar teus pensamentos. E você mudando seus pensamentos, você vai mudar suas atitudes. Você mudando as suas atitudes, você não vai cair. Sabe? Eu não estou dizendo para você que você vai viver uma vida perfeita, que você não vai falhar. Só que eu estou ensinando a você a como fugir da árvore que te leva ao pecado. Você só pode desejar aquilo que você vê. E se você passar a vida inteira vendo a árvore, você vai cair, cara. Você vai cair. E não tem super-homem que rejeita quando o seu coração já quer pecar. Sabe? Então muda o teu foco. Tira os teus olhos da árvore. Para de olhar para ela. Deus já proibiu. Passa longe dela. Coloca limite na sua vida. Você percebe? Quando Deus falou para Adão e para Eva que ele poderia comer de todas as árvores menos de uma, ele está colocando limite. Olha, eu estou colocando limite na sua vida. Vocês podem fazer de tudo, mas esse é o limite que eu estou dando para vocês. Por quê? Porque senão você pode ser levado para um caminho de pecado. Você pode ser levado para um caminho de desgraça. Então Deus coloca limite para preservar a sua vida. Beleza? Ninguém cai da noite para o dia. Quando a pessoa cai, ela já está consumando muito tempo isso na mente. Muda aquilo que você vê, que você vai mudar aquilo que você pensa. E você mudando aquilo que você pensa, você vai mudar a forma como você age. E mudando a forma como você age, você vai conseguir evitar as quedas. Deus abençoe sua vida. Fica na paz.